Olha só, com queda na renda e preços em alta, o consumo de carne é o menor desde 1996. O cenário de crise nos últimos anos, com a recessão de 2014 a 2016 e agora causada pela Covid, fez brasileiro diminuir a demanda por proteína bovina. Neste ano, o consumo deve ficar 5,3% abaixo do pico. E quem conversa com a gente agora sobre este assunto é o analista de mercado de consultoria Safras e Mercado, Fernando Iglesias. Boa tarde, Fernando. Seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos que nos acompanham. É exatamente isso que a gente tem observado nesse ano de 2021. Além de um processo de redução do consumo da carne bovina, o que a gente também observa é um amplo processo de migração para proteínas mais acessíveis. O que a gente vê é a carne de frango e principalmente o ovo ganhando mercado nesse tipo de ambiente. Certo, Fernando. Bom, e quais são, afinal, os fatores, que influenciam nessa alta de preço nesse momento? Bom, primeiro é uma exportação muito forte, o que a gente tem observado, principalmente em relação à carne bovina e à carne suína, que os volumes exportados crescem mês a mês desde 2019. Nesse ano de 2021, o resultado das exportações brasileiras de carnes é muito positivo e isso mantém o nosso quadro de oferta doméstica um pouco mais enxuto. Isso, por si só, já favorece a elevação dos preços domésticos. Além disso, a gente tem que considerar que o nosso movimento interno remete aí a uma dificuldade do consumidor médio em absorver todos esses reajustes que a indústria precisa para manter suas margens positivas. A gente está num período de escassez de oferta de boi gordo no mercado brasileiro também, e isso acaba reduzindo essa disponibilidade de carne bovina. Então, tudo isso traz um peso muito grande nessa formação de preços, por isso que os preços estão num patamar tão acentuado nesse momento. Muito bem. E a forte demanda externa, Fernando, principalmente por parte da China, que sofre aí com a peste suína africana, também contribuiu para o menor consumo interno nesse momento? Esse é um fator muito importante. A China foi um grande diferencial para o setor carne brasileiro nos últimos 2 anos. É o que fomentou realmente as nossas exportações. Esse quadro da PSA provocou uma lacuna de oferta muito grande dentro do mercado chinês e com isso a China teve uma necessidade de importar todo tipo de proteína e absorveu muita carne brasileira nesse período. Então, como eu falei, com as exportações aumentando, há uma menor oferta doméstica e isso contribui para todo esse movimento de alta dos preços. Além, é claro, desse cenário de oferta muito restrita de boi gordo no nosso mercado doméstico, que acaba influenciando no volume de animais abatidos, o que também mantém a nossa oferta ajustada. Certo. E com essa crise toda, Fernando, que nós estamos vivendo, o preço dos insumos, por exemplo, utilizados para tratar o gado, também teve alta naturalmente. Isso também influencia nessa alta? Exatamente. Não, a gente tem que pensar que, pensando na pecuária propriamente dita, os custos da reposição estão em patamar recorde, nutrição animal está em patamar recorde, a gente tem que pensar que tem outros custos envolvidos na agroindústria que precisam ser considerados. A energia elétrica está mais cara nesse ano de 2021, a gente vê a alta dos preços dos combustíveis, alta dos preços das embalagens, tudo isso tem um peso nessa formação de preço. E isso precisa ser repassado. Há uma grande dificuldade por algumas indústrias de repassar esse preço adiante, porque o consumidor brasileiro simplesmente ele não consegue absorver novos reajustes. A opção prioritária é realmente pela redução de consumo e pela opção de proteínas mais acessíveis. Como eu falei no início da entrevista, carne de frango e o ovo vem ganhando mercado aí nos últimos meses e a tendência é que isso se mantenha em todo o ano de 2021. Claro, com tudo isso que o senhor está colocando, Fernando, claro que a população acaba sendo diretamente impactada. O senhor acredita que a nova rodada do auxílio emergencial deste ano ajuda a amenizar toda essa situação de alguma forma? O auxílio emergencial, ano passado, ele já funcionou como uma maneira de fomentar o consumo de produtos básicos. Mas, de qualquer maneira, com uma parcela um pouco menor nesse ano de 2021, a tendência é que realmente haja um aumento do consumo de proteína, mas focado nessas proteínas mais acessíveis. A carne bovina, que está num patamar extremamente proibitivo, ela vai ficar realmente escanteada nesse momento. Ela não acaba figurando uma menor proporção na mesa do brasileiro. A opção realmente vai ser pela carne de frango e pelo ovo. Essas proteínas podem se beneficiar dessa nova rodada do auxílio emergencial, sim.
Certo. E que opções, né, as pessoas estão buscando para substituir a carne? A principal delas, como eu já mencionei, é o ovo. O ovo é uma proteína muito acessível, então acaba se tornando uma opção muito interessante para o brasileiro. Além disso, tem a opção de pescados. A própria carne de frango ganhou muito mercado nesse ano de 2021, e a tendência realmente é essa. Vai haver uma busca por proteínas mais acessíveis, por proteínas alternativas, que mantenham o padrão de consumo do brasileiro, sem que ele acabe perdendo tanta qualidade na sua alimentação. Felizmente, a carne de frango, apesar da alta dos preços que a gente vê nesse ano de 2021, assim como o ovo também subiu de preço, mantém aí uma base de consumo muito importante para a população brasileira de uma maneira geral. Certo, Fernando. E para a gente concluir a nossa entrevista, existe alguma perspectiva, né, dessa situação ser revertida, desse valor cair? Quais são os caminhos para que isso de fato possa acontecer? Olha, para o segundo semestre de 2021, a gente ainda vai conviver com preços altos das proteínas. A tendência é que a gente veja um mercado um pouco mais tranquilo em relação a preço a partir do ano que vem. O que acontece no ano que vem? A gente espera uma recomposição do nosso rebanho de bovinos, então vai ter mais animais para o abate, e isso aumenta a nossa oferta de carne aqui para o consumidor. Além disso, a China trabalha pela recomposição do seu plantel de suínos. Ela trabalha para ser mais autossuficiente. Então, a expectativa é que ano que vem a China seja um pouco menos presente no mercado internacional de carnes, importando menos proteína de origem animal. Ainda vai importar muita coisa, mas em menor volume se a gente comparar com os últimos 3 anos. Com isso, vai haver um ajuste melhor de oferta e o consumidor brasileiro vai encontrar maior disponibilidade, maior oferta de carne e talvez consiga consumir aí, voltar a consumir a carne bovina em melhor proporção. Tá certo, nós conversamos com Fernando Iglesias, analista de mercado. Fernando, muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos e até uma próxima. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos, até a próxima.